Agradeço a participação de todos vocês. Muito boa noite. Quero agradecer aos convidados, associados, nossos parceiros, os estudantes, empresários e aos jornalistas. Meu nome é Dilson Ferreira, eu sou coordenador do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. A reunião de hoje será muito especial pelo assunto que está sendo tratado e pelo fato de que ela será conduzida por nossos colegas do PNBE. O Mário Ernesto Humber, presidente do Conselho Consultivo, será o palestrante. O Fernando Figueiredo, coordenador executivo, será o moderador. Ele fará a apresentação formal do nosso ilustre palestrante. Também administrará as perguntas dos senhores depois da apresentação feita pelo Mário. Conhecendo o Fernando, sei da sua tendência de defender seus pontos de vista, e ele certamente fará isso durante a nossa reunião. Estará também o Fábio Mortara, que é coordenador geral, e ele fará o encerramento. Olha, aqui, novamente, conhecendo bem o Fábio, tenho certeza que ele inserirá na sua opinião sobre as conclusões do Mário e da plateia. O conteúdo deste evento trará importantes informações para todos nós sobre um dos grandes problemas do Brasil, que é a necessidade de uma reforma na política. Há anos vem sendo demandada, mas nada até agora foi feito. Agora está na pauta do Congresso um aspecto que é uma parte dessa necessidade de mudança, é o critério de candidatura, de votação e de eleição dos candidatos ao Legislativo. Mário Humber é professor, grande conhecedor e mestre desse assunto, das alternativas que existem, desde o ineficiente sistema de hoje, aquelas propostas que estão sendo defendidas, e principalmente a que é defendida pelo PNBE. Eu quero lembrar que o PNBE já desenvolveu importantes estudos nas áreas correlatas com relação à reforma tributária. Lembro do projeto 80-20, do Ricardo Amoroso, e, mais recentemente, o Até Onde a Vista Alcança, de nosso querido Jorge Ori. Este nosso evento hoje vem na sequência de webinars tratando de outras necessidades de melhoria do nosso país, como o caso da economia, o meio ambiente, sobre a parte de especialmente sobre a política, educação e também sobre distribuição de renda. Tem sido webinars um conteúdo muito rico. São todos esses assuntos permeiam por todos os princípios básicos, o ideário na nossa busca de um país melhor. Quero agradecer a participação do Instituto Cordial, que administra tecnicamente nosso webinar, da FECAP, que é parceira no nosso projeto Liderança Empresarial Cidadã, e do apoio institucional da Confederação Nacional dos Serviços. Em consideração aos convidados nossos que não conhecem ainda o PNBE, eu faço uma rápida apresentação de nossa entidade. Ela foi fundada no final da década de 80, sempre com foco na formação do pensamento da classe empresarial sobre os principais temas nacionais, discutidos aqui sempre dentro de um regime apartidário, de forma transparente, ética e sempre propositiva. Os associados do PNBE são empresários cidadãos,
Como empresários cidadãos, além dos resultados financeiros de suas empresas, eles se preocupam com a construção de um Brasil melhor. Com isso, o PNBE busca um país que seja socialmente justo, ambientalmente sustentável, eticamente respeitável, economicamente forte e politicamente democrático. Quero agradecer a todos pela presença. Vamos agora iniciar os nossos trabalhos. Passo a palavra para o Fernando Figueiredo. Bom, boa noite a todos. É um prazer tê-los no PNBE, né? O tema voto digital é uma pauta bem antiga do PNBE. Na verdade, pelo menos desde 1991, o PNBE já se manifesta sobre esse tema, né? E, como já foi colocado aqui, nesse momento que se fala numa reforma política, o tema se torna ainda mais atual, né? Eu acho que a nação brasileira está exausta do presidencialismo, né? E o que até muitos consideram muito fácil de entender, tendo em vista os presidentes que nós elegemos neste século, né? E, nesse contexto, a forma de eleição dos representantes do Parlamento Nacional ganha ainda mais importância. Acho que todos já percebemos que a palavra da moda agora é semipresidencialismo, que talvez seja uma palavra nova ou apenas um velho nome ou um modismo para o velho e bom sistema parlamentarista que prevalece nas democracias europeias. Nesse cenário, eu acho muito importante a gente voltar a discutir a questão de como são eleitos os nossos representantes para o parlamento. E nós, do PNBE, acreditamos que o sistema do voto distrital significará um importante avanço no sistema de eleição dos nossos representantes. E a gente tem hoje, para conversar conosco sobre o tema, o Mário Ernesto. O Mário Ernesto, para quem não sabe, é químico, formado pela USP, então ele deve entender de química, né? Foi professor, inclusive, em escolas de engenharia, né, Mário? Na Engenharia Mauá, na Oswaldo Cruz e na Fundação de Barretos. Mas ele também é jornalista, e nessa qualidade foi diretor da Editora Abril, da Sorel Noticiário de Moda, da Gazeta Mercantil, e também dirigiu a área de relações institucionais do Grupo Baixo da América do Sul. Consultor e palestrante, o Mário foi um dos pioneiros na área de ética empresarial, participando da formação de muitos conselhos e comitês sobre o assunto em diferentes empresas e associações. Já na década de 80, né, ele era garoto ainda, né, o Mário coordenou o livro A Ética no Mundo de Empresa e também redigiu alguns capítulos para o livro Ética Empresarial, no livro Ética na Vida das Empresas. É autor dos livros Conduta Ética Empresarial, publicado em 2018, do Código de Ética e Conduta, publicado em 2014, Ética na Política e na Empresa, 2002, e também autor de numerosos artigos publicados na mídia sobre política, comunicação e ética empresarial. Foi primeiro coordenador do PNBE e é atualmente presidente do Conselho Consultivo da entidade, conselheiro da Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil e membro do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio, em São Paulo. Mário, a palavra está com você. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação e pela moderação que você vai fazer. Agradeço também ao Dilson e ao Fábio pelo convite e à Ana pela organização desse webinar do PNBE. A preocupação do PNBE em melhorar a representatividade do nosso Congresso, que nós consideramos que deveria ser o poder mais importante, porque, na verdade, é o Congresso que representa o povo. O presidente representa a decisão da maioria, mas não da minoria. O Congresso representa a maioria e a minoria. Então, ele é certamente uma representação mais significativa da sociedade.
mas o nosso Congresso tem aquilo que a gente não tem uma palavra em português para expressar, que é accountability. Mário, eu acho que está muito baixo o seu som. Eu não sei se é só comigo ou se é para todos. Melhorou? Está melhor? Não. Não? Eu vou tentar ver se eu consigo melhorar aqui. Eu sugiro apenas aproximar mais o microfone, Mário, do seu fone aí. Isso. Melhorou? Melhorou. Sim. Bom, então vamos em frente. Bom, a questão do legislativo, para nós, do PMBE, tem sido muito a questão da responsabilidade e da qualidade das ações do legislativo. Há muito interesse envolvido e pouca responsabilidade perante os eleitores. A partir daí, nós fizemos essa proposta de reforma político-eleitoral que o Fernando mencionou. Envolvia vários itens, além do voto distrital misto. Também a mudança do sistema de representação de acordo com o conceito básico da democracia. Um homem, um voto. Quer dizer, um homem ou uma mulher. Um voto, que hoje está muito distorcido pelo chamado pacote de abril do presidente Geisel, que deu a Estados do Norte um mínimo de 8 deputados, antes eram 2, e que, com isso, distorceu a representação populacional. Um eleitor de Roraima ou do Amapá tem muito mais peso na eleitoral do que qualquer eleitor de São Paulo, do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul. Então, esse é um outro aspecto. Um terceiro aspecto que a gente sempre defendeu foi a democratização dos partidos, que hoje têm dono, né, e que precisariam ser partidos realmente democráticos que escolhessem seu presidente periodicamente. Um quarto ponto que nós defendemos é a mudança no Senado e o fim do senador, suplente de senador. Nós temos cada vez mais suplentes de senador assumindo os cargos. O país do qual nós copiamos as instituições, copiamos mal, que é os Estados Unidos, tem 2 senadores por estado. É um país rico. Nós temos 3 senadores por estado, por causa da mudança feita pelo Geisel, que ia perder a maioria, mas foi mantido na Constituição de 88. Então, precisávamos ter menos senadores e precisávamos não ter suplente de senador. Nós tivemos aí um caso nos Estados Unidos que é simbólico. A senadora Hillary Clinton, que era representante do estado de Nova York, aceitou o convite do presidente Obama para assumir o que eles chamam lá de Departamento de Estado, que é o Ministério de Relações Exteriores, e teve que renunciar ao Senado. Esse é um outro aspecto que o PNBE sempre defendeu, que a separação dos poderes. Quem está no Legislativo e é eleito para o Legislativo só pode ir para o Executivo se renunciar ao mandato. Bom, esses são alguns dos aspectos que a gente vem defendendo. E um outro é a questão de acabar com as coligações para o Legislativo, o que passou. O Dilson disse que não passou nada, mas passou. O fim de coligações para o Legislativo era um dos 12 pontos que nós defendíamos, que agora só são 10, e que passou. E o outro ponto foi o estabelecimento da cláusula de barreira. A cláusula de barreira limita a presença no Congresso a partidos que tenham um mínimo de voto. No caso, o nosso limite aqui foi estabelecido em 3% a ser alcançado por etapas. Mas já estão querendo mexer nisso também. O nosso sistema eleitoral, hoje, é o proporcional nominal aberto, quer dizer, em que se vota no candidato da sua preferência e não pode haver candidato sem partido. Então, as vagas são decididas pelo voto total do partido e depois entram aqueles que estão pessoalmente mais votados. No sistema, antes do fim das coligações,
uma das metodologias usadas era pôr bastante gente na chapa, de maneira que um pudesse puxar o outro. Depois, se alguém tiver dúvida sobre como funciona o sistema proporcional, no qual nós votamos há séculos, há um século, não, quase um século, desde 89, a gente volta ao assunto. O sistema atual tem diversos problemas. Primeiro, os partidos têm esse interesse em ter muitos candidatos, porque os votos ajudam a compor o chamado quociente eleitoral. O segundo é que, como são muitos candidatos, lembrando só a última eleição para deputado federal em São Paulo, teve 1.686 candidatos, e eram apenas 70 vagas. Isso parece vestibular para medicina. São quase 20 candidatos por vaga. Então, quem votou nos 19 que não foram eleitos, não chega a ser 20, mas, arredondando, quem votou nos 19 que não foram eleitos teve o seu voto não utilizado, a menos que esse seu voto tenha eleito um dos suplentes. Agora, e depois, com a coligação e com esse negócio de compor, ter muito candidato para compor o quociente, o que acontece também é que os deputados que têm muito voto, e aí escolhem artistas, pessoas assim de renome, nós tivemos o caso mais famoso, é o do Tiririca, pior que está, não fica, ficou. Ele puxa os outros. E, para acabar com isso, tem uma nova regra que estará em vigor nesta eleição. É uma terceira mudança também importante. O candidato a deputado só é eleito se ele tiver mais de 10% do quórum eleitoral do seu partido. Então, digamos que o partido teve 30 mil votos, ele só será eleito se ele tiver 3.001 ou mais. Então, não vamos ter mais deputado de 100 votos, e os puxadores já não terão a mesma importância. Um outro problema é que, como nesse partido todo mundo pode ser candidato, acaba tendo muito partido. Então, nós temos mais de 30 partidos e tem mais 17 ou 18 querendo aprovação. Aí ninguém sabe o que cada partido significa. E ninguém que é deputado pelo partido sabe exatamente o que esse partido deseja. Nós estamos vendo constantemente mudanças de partido. Isso é muito ruim. E, além disso, esse sistema atual proporcional, em que todos são candidatos para voto em qualquer lugar do Estado, o custo dessa propaganda, dessa campanha, é muito alta. E como foi proibido a doação de empresas para a campanha, quem paga, eu, você e todos os outros que estão nos ouvindo. Além desses problemas, há um outro problema, que é o poder das corporações. Você vai no Congresso, fulano foi eleito pelos professores, cicrano foi eleito pelos motoristas de táxi, e assim por diante. Então, a representação corporativa distorce o papel do Congresso. Cada deputado passa a defender a sua corporação, aos candidatos que são candidatos locais, aos candidatos corporativos. E há alguns candidatos que são candidatos que querem melhorar o Brasil. Bom, esse é o sistema que nós temos. O que tinha sido proposto há alguns anos atrás e que foi aprovado pela maior parte dos partidos e depois vetado pelo Lula, que era presidente na época, era o chamado voto proporcional com lista fechada. Não se votava no candidato, não se votaria no candidato, se votaria só no partido. E aí valeria da mesma maneira o quórum eleitoral, dependendo de quantos votos o partido tivesse, e elegia os primeiros da lista do partido. Esse projeto tem grande parte dos defeitos do voto proporcional que nós temos hoje, mas tem um defeito adicional. Enquanto não democratizar os partidos, é o dono do partido que vai fazer essa lista, que vai se colocar, claro, em primeiro lugar. Contra esses dois sistemas, o PNBE vem defendendo
o voto distrital misto, né? Só explicando rapidamente, existem 2 tipos de voto distrital. Um é o voto distrital puro, que é o voto mais comum na Europa e que é o voto que também existe na América do Norte. E divide-se o estado, ou província, ou o próprio país em distritos e cada distrito elege um deputado. Não são todos iguais, né? Os sistemas variam de país para país, mas basicamente é isso. Quer dizer, ganha o que teve mais voto do distrito. Em alguns países, como é o caso, por exemplo, da França, que aparece bastante, há um segundo turno entre os 2 mais votados, se estabelecidas determinadas condições. O voto distrital puro ele tem a grande vantagem que é muito barato, né? Essa é uma vantagem importante. Uma segunda vantagem importante é que você sabe quem é o candidato do seu distrito. Pode ser que você tenha votado nele ou não, mas ele é o seu representante, se você mora naquele distrito. Nós trouxemos, alguns anos atrás, 2 deputados americanos para contarem como era a eleição no seu estado. Um era de Ohio e outro era de Minnesota. Um deles contou que, quando há alguma medida na Assembleia do seu estado, eles eram deputados estaduais, quando há alguma medida que o eleitor não gosta, ele vai até a Câmara dos Representantes, o que aqui seria a Assembleia Legislativa, e reclama. Se ele não encontra o representante do seu distrito, ele vai até a casa, porque o representante do distrito mora no mesmo distrito que ele. Então, ele vai até lá reclamar. Então, há uma forte accountability, quer dizer, uma forte responsabilização do deputado pelo seu voto, porque o eleitor pode cobrar. Você é o nosso representante. Independente de eu ter votado em você, eu sou desse distrito e, portanto, você é meu representante. Essa é uma das qualidades, né? O voto distrital puro tem um defeito também. É que você, no voto distrital puro, você tem representantes que representam a maioria daquele distrito, mas a minoria não tem representação. Quer dizer, vale só o primeiro que chegou, né? Então, com isso, você diminui a quantidade de partidos e você também diminui a representatividade da sociedade. As minorias nos diversos distritos não conseguem eleger ninguém, né? Esse é um problema que se verifica muito na Europa, se verifica também na América do Norte. Aliás, voltando à América do Norte, aquele pessoal que teve aqui, aqueles 2 deputados, contaram também como era o financiamento eleitoral. Essa informação veio de Ohio. Existe lá uma legislação que o governo dá $25 mil ao candidato do Partido Democrata e $25 mil ao candidato do Partido Republicano. Agora, isso ele se obriga a não aceitar nenhum outro financiamento. Se ele quiser receber financiamento privado, ele perde os $25 mil. E esses $25 mil vão para o candidato adversário. É um sistema inteligente, pensado para a pessoa pensar 2 vezes se vale a pena dar mais dinheiro para o seu concorrente ou se é melhor ficar com os $25 mil. Mas, se vocês verem, $25 mil, hoje está muito alto o dólar, mas não chega a R$150 mil, né? No Brasil, ou aqui em São Paulo, por exemplo, o candidato a deputado para se eleger precisa gastar 2 milhões, pelo menos. Então, certamente é muito mais barato, tem esse problema, tem essa vantagem de poder cobrar. E uma terceira vantagem é que, em consequência dessa concentração, só tem poucos partidos. A gente pensa que nos Estados Unidos tem 2 partidos. Não tem. Tem muito partido, mas só elegem 2. Na Inglaterra, durante muitos anos, só havia 2 partidos, né? O Partido Conservador e o Partido Trabalhista, com representação, mas existia um outro. Depois, o Partido Liberal conseguiu entrar
em vários distritos e acabou tendo uma presença. Né? Um aspecto também negativo desse voto distrital puro é que você tem que escolher, digamos, você, ministro, quer ser candidato, você precisa escolher um distrito. Né? Em alguns países, você precisa ser candidato no distrito em que você vive. Em outros países, você pode escolher que distrito você quer ir. E uma última desvantagem do voto distrital, que vale para todos os votos distritais, é a formação do distrito, que é uma questão difícil de resolver. Né? Nos Estados Unidos, houve, há anos atrás, uma desconfiança em relação à divisão dos distritos, porque foi feita uma manobra para fazer com que, na época era o Partido Republicano, poderia ter sido democrata, tivesse maioria em vários distritos, juntando pedaços de outros. O governador que estabeleceu com a sua Assembleia essa divisão ficou muito marcado por essa posição. Bom, o voto distrital misto é uma tentativa que surgiu na Alemanha, que hoje tem em outros países, de superar esses problemas. Né? Então, o voto distrital misto, você tem 2 votos. Você vota primeiro no seu deputado, o deputado do seu distrito, e segundo, se você vota no partido. Né? O voto no seu distrito, o distrito tem que ser o dobro do que seria, ter o dobro de eleitores do que seria num distrital puro. Né? Então, você vota e o candidato mais votado é eleito no distrito. Ele é representante do distrito. Esse sistema funciona muito bem quando os distritos são bem desenhados e quando os distritos têm uma dimensão razoável. Aqui no Brasil, uma das objeções que se faz é que os distritos seriam grandes. Como tem a distorção da representação, aqui em São Paulo, se calcula que cada distrito teria 1 milhão de eleitores. Então, a gente teria juntar vários lugares próximos para poder fazer 1 milhão de eleitores na maioria das regiões. Mas ele funcionaria muito bem nos outros estados menos populosos. E você teria realmente uma representação da sociedade e não das corporações. Esse é um aspecto. O segundo aspecto interessante é o voto no partido. E aí tem 2 formas que eu vou rapidamente tentar explicar. Né? Você vota no partido e o partido vai ter o seu quórum eleitoral. Quer dizer, a porcentagem que ele teve dos votos totais resulta no número pelo qual você sabe quantos deputados ele está eleito. Numa das hipóteses, que é a lista fechada, o partido apresenta a lista, como no caso do voto proporcional em lista fechada, e são eleitos os primeiros da lista, excluindo da lista aqueles que já foram eleitos como representantes do seu distrito. Com isso, na Alemanha, por exemplo, em que o sistema é aberto no sentido de que você pode votar em qualquer candidato e depois a disputa se dá nas 2 áreas diferentes. Então, você pode ter mais ou menos deputados, dependendo da quantidade de votos no voto distrital e no voto partidário. Em outros lugares, em vários lugares, existe a lista aberta. Você vota no seu distrito e depois você vota num candidato da lista do partido. Então, o sistema funciona do ponto de vista de distribuição das vagas da mesma maneira. Quer dizer, depende da quantidade de votos que o partido teve, ele vai ter um quociente pelo qual ele elege tantos deputados. A diferença é que aí a lista é feita pelo eleitor. O eleitor é quem define quem vai estar em primeiro lugar, quem vai estar em segundo, e não o partido. Em relação ao voto distrital em geral,
e vale para o voto distrital misto, uma das queixas é que você pode estar favorecendo os donos de área, né? E particularmente no caso de regiões tomadas por milícias e traficantes, mas raramente esses distritos comportam um deputado, né? Então, você vai ter esses distritos junto com outros, o que dilui um pouco isso, né? Então, esses são os princípios principais. Princípios principais não é uma coisa muito clara, mas são os princípios que regem o sistema distrital misto. Acho que, com isso, eu dei uma rápida passagem pelo processo e vou deixar as demais considerações para serem feitas por vocês. Destacando que, na minha visão, na visão que o PNB sempre teve, você tem, com o voto distrital misto, você tem o representante da região, ou seja, da população que mora num determinado local, e você tem a vantagem do custo menor, porque metade só da eleição é proporcional e é votado no partido, quando é lista fechada. E a terceira é a possibilidade de você ter diferentes linhas de opinião, que, no caso do distrital fechado, você não tem. Então, essas são algumas qualidades e defeitos dos vários partidos. Falando rapidamente sobre o distritão não é uma coisa nem outra. O distritão é, na verdade, um voto majoritário. Ele é igual ao voto para o Senado. Só que, em vez de ter 3 candidatos, ou 2 candidatos, ou 1 candidato por partido, né, hoje nós temos 2 candidatos há 4 anos e 1 candidato 4 anos depois, que são 3 senadores. Antigamente era um senador e depois outro senador 4 anos depois, cada um com 8 anos de mandato. No distritão é assim, são eleitos os mais votados. O único problema é que, mantido o sistema atual, você vai ter muita gente concorrendo e vão acabar sendo eleitos aqueles que levam vantagens financeiras ou de ocupação do lugar já, né? Ele já está lá, ele tem aquele negócio das emendas que esse governo acabou aumentando com o chamado orçamento secreto, e esse dinheiro que eles podem dar para uma região ajuda a ter vantagem eleitoral. Então, por outro lado, também o distritão favorece as corporações, né, corporações fortes, né? Por exemplo, os professores certamente terão uma força grande, porque nós temos em São Paulo 250 mil professores de escolas públicas. É uma massa forte, porque isso é o professor, mas tem as famílias, etc. Então, a gente vai ter certamente uma representação corporativa muito forte. Então, basicamente, é isso com que eu inicio aqui a discussão com vocês. Mário, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu queria lembrar aos participantes que aqueles que desejarem fazer perguntas, por favor, encaminhem no chat, que nós vamos fazendo aqui a leitura na medida em que for entrando. Nós temos uma primeira pergunta aqui do Fábio Mortara. De que forma o voto distrital misto se relaciona com o semipresidencialismo? Olha, o chamado semipresidencialismo, nós temos hoje 2 modelos principais. Um é o chamado, é o exemplo de Portugal, e outro é o exemplo da França, que são bastante diferentes, né? Em Portugal, o presidente manda até certo ponto, mas quem dirige mesmo o país é o primeiro-ministro. Quer dizer, o presidente tem, a Fátima, que está nos ouvindo aí, lá de Portugal, conhece isso. O presidente tem uma presença institucional mais forte do que no parlamentarismo, né? Ele é o chefe das Forças Armadas, por exemplo, mas ele manda limitadamente.
quem dirige o governo é o primeiro-ministro. Na França, é o contrário. Quem dirige o governo é o presidente. E o primeiro-ministro tem força, ele tem que ter o presidente tem que escolher um primeiro-ministro e há uma certa divisão de poder entre o presidente e o primeiro-ministro, mas o presidente da França é forte, o presidente de Portugal é mais fraco. A vantagem do voto distrital é que você tem a possibilidade de cobrar mais o presidente ou o primeiro-ministro do que se você tiver o voto proporcional, em que o que funciona muito é a negociação de interesses partidários ou pessoais. Né? No caso do voto distrital, você diminui muito essa pressão pelo interesse individual. A segunda pergunta, Mário, do Luiz Meyer. Qual a sequência ideal da implantação? Em primeiro lugar, o sistema eleitoral e depois o semipresidencialismo ou parlamentarismo? Ou tudo ao mesmo tempo? Não, se formos por esse caminho, na verdade, nós tínhamos que primeiro mudar o sistema eleitoral. Fazer o semipresidencialismo com esse sistema atual só funcionou, na nossa única experiência, na verdade, com o Michel Temer, porque o Michel Temer era um representante do Congresso e era um articulador, tinha sido mais de uma vez presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, e era presidente do maior partido. Então, ele fez ali um semipresidencialismo de vontade dele, não é que tivesse escrito em lugar nenhum, mas ele dividiu o poder com o Legislativo porque ele era um homem do Legislativo. Né? Aqui no Brasil, escolher o semipresidencialismo com esse sistema de eleição proporcional vai aumentar ainda mais a negociação de vantagens. Não funciona. Eu acho que a primeira medida nós deveríamos ter no Brasil, na minha modesta opinião, explico que eu não sou um especialista, mas apenas um estudioso do assunto, a primeira medida que nós devíamos ter é a separação dos poderes. Se nós fizéssemos a separação dos poderes, a gente já teria um ganho muito grande. Quer dizer, quem se elege deputado ou senador, ou é deputado ou senador, ou renuncia para assumir qualquer outro cargo. E isso já vale hoje para o pessoal do Ministério Público. Deveria valer também para juízes, para militares e para outros representantes de setores chamados funcionários do Estado, né? Carreiras de Estado. Acho que tem que ter uma separação. Não dá para o sujeito, como já houve uma vez aqui no Brasil, sair do Supremo, virar ministro e depois voltar para o Supremo. Isso é um disparate que já aconteceu no Brasil. Mas não pode. Eu acho que a separação dos poderes já melhoraria muito o país. Se fosse possível, a segunda coisa seria acabar com os suplentes de senador, que são uma aberração. Né? E depois Mário, disso, tomar as demais medidas, mas é difícil. Considerando a situação atual, eu diria que é melhor primeiro mudar o sistema de votação e depois o semiparlamentarismo. Mário, só para esclarecer, eu acho que uma pergunta básica, qual é a diferença do regime parlamentarista alemão para o regime que você chamou de semipresidencialista da França? O sistema parlamentarista alemão, quem manda, não tem dúvida nenhuma. O presidente é como se fosse a rainha da Inglaterra, um pouco melhor do que a rainha da Inglaterra. Né? Não sei quem é que viu aí o The Crown, mas a rainha da Inglaterra ela só é representativa, ela não manda nada. O presidente da Alemanha ele é uma representação do país. Ele não tem poder executivo nenhum. Né? Enquanto que o semipresidencialismo francês, o presidente tem poder. O semipresidencialismo português, embora seja menos presidencialista do que o francês, o presidente também tem poder. Na Alemanha não tem esse poder. Ele ele é como se fosse um monarca eleito. Né? Ele pode chamar o
o dirigente do partido, nós tivemos agora recentemente isso em Israel, né? O presidente de Israel chamou o líder do partido mais votado para assumir o governo, e ele compôs o que em Portugal chamariam de uma geringonça israelense, que é uma mistura da direita com a esquerda para governar o país. Quer dizer, uma coisa que no Brasil já parece mais difícil, mas que já aconteceu também. O governo Lula misturou tudo, direita, esquerda, etc. Então, o papel do presidente é esse. Você vai estabelecer um governo em meu nome, em nome do país. Quando não dá certo, ele chama e diz, olha, tchau, vamos passar para o outro partido porque você perdeu a eleição. É um papel institucional também, mas não é um papel de mando. Quer dizer que o sistema alemão é muito parecido com o Brasil. O central manda e o presidente obedece. Entendi. Bom, a próxima pergunta é do Percival Maricato. A próxima pergunta é do Percival Maricato. Quais forças políticas se pode contar para aprovarmos o voto distrital misto e não corrermos o risco de um distritão? Olha, hoje eu diria que o voto distrital misto está mais forte do que jamais esteve. Nós temos um partido efetivamente a favor do voto distrital misto. É verdade que nem todos do partido são a favor, mas o PSDB tem como norma o voto, como objetivo, o voto distrital misto. Há outros partidos, como, por exemplo, o Cidadania, que também tem defendido, mas os partidos no Brasil, embora o partido devesse significar ser uma parte da sociedade, partido significa um grupo, partido de vários partidos. Cada partido tem uma porção de tendências diferentes. Mas eu acho que hoje o voto distrital misto tem uma boa possibilidade de passar. Ele já foi aprovado no Congresso, no Senado, um projeto do senador José Serra. Falta votar na Câmara, está lá parado, em uma das gavetas do presidente. Mário, nós temos uma pergunta muito interessante, exatamente nessa direção, da Fátima Raimundi. Como falar em parlamentarismo ou semipresidencialismo com tantos partidos políticos? Na verdade, se a gente tiver o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, e eu digo de cara que eu não acredito no parlamentarismo. Eu gostaria que houvesse parlamentarismo, mas o Brasil já votou 2 vezes contra o parlamentarismo. Eu acho que isso é uma coisa que não passa no Brasil. Corresponde à nossa história. A nossa história imperial era parlamentarista. O imperador, ele nomeava, era um pouco diferente, porque ele nomeava alguém para montar o gabinete parlamentar. Mas quem governava era o gabinete parlamentar. Hoje eu não acredito na implantação do parlamentarismo no Brasil. Votei a favor do parlamentarismo, mas não acredito que isso pegue no Brasil. Então, o semipresidencialismo é uma fórmula intermediária que pode ser viável e pode, no futuro, levar ao parlamentarismo. Agora, Mário, você entende bem o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, se manifestou a favor ao semipresidencialismo. Isso poderia ser um passo muito importante nessa direção. Mário? Oi, eu estou ouvindo, estou ouvindo. Eu não estou ouvindo a resposta, Mário. Você estava meio fora do ar. Mas deu não, para entender. Eu disse o seguinte, o presidente Arthur Lira, ele se manifestou favorável ao semipresidencialismo. E eu perguntei, é um ponto muito positivo em direção à adoção do semipresidencialismo, considerando que o presidente da Câmara influencia muito a votação. Você não acha? Acho. Eu acho. Acho que hoje há uma tendência forte no parlamento para o semipresidencialismo. Quem é contra é basicamente o pessoal do PT e alguns outros grupos de esquerda.
Mas acho que a maioria do Congresso seria favorável ao semipresidencialismo. Tem uma pergunta do Fábio Mortara. Quais interesses terão que ser enfrentados para implantar o voto distrital misto? Há interesses muito diversos, né? O primeiro é das corporações. O voto distrital misto tira a importância das corporações na eleição. Esse negócio de você ter nas câmaras dos vereadores o representante dos taxistas, ou na Câmara Federal os representantes do Banco do Brasil, ou os representantes da Caixa Econômica Federal, ou os representantes de determinado sindicato, seja patronal ou seja laboral, isso perde espaço, porque você vai ter essas pessoas vão estar diluídas nos diversos distritos. Então, esse pessoal é contra. Certamente, as categorias que hoje têm representação são contra. Acho que uma outra coisa são esses artistas que aparecem aí. E eu falei do Tiririca, o Tiririca é um exemplo, porque ele teria que escolher um distrito por onde ele vai ser eleito. Do jeito que é hoje, ele pega um voto aqui, outro ali, pega votos dispersos. E um terceiro pessoal que hesita aí é o pessoal ideológico. Por exemplo, o PCdoB, não sei se terá algum distrito em que eles são majoritários, porque eles são uma pequena parcela da população espalhada pelos diversos lugares. E eu citei o PCdoB como uma dessas áreas, porque é uma entidade constituída que tem uma presença institucional. Mas tem vários grupos ideológicos que ficam sem representação. Mário, dentro desse contexto que você desenhou, isso significa que, em geral, os partidos de esquerda devem ser contrários ao voto distrital misto, não? A maioria deles, sim. Os partidos mais de esquerda são. E o PT porque o PT quer um presidente forte. Com a experiência que eles tiveram, eles querem um presidente forte, não querem ter um presidente coordenador. Agora, alguns partidos de esquerda estão a favor. Eu não sei se mudou, os partidos aqui no Brasil mudam. Se os torcedores dos times de futebol mudassem como os partidos no Brasil, os filiados aos partidos no Brasil, seria uma mistura de palmeirenses, corintianos, são paulinos e santistas. Não nos misture com essa turma aí, por favor. Eu sei que você é um grande torcedor, eu estou brincando com você especificamente, mas todo mundo tem isso. A gente vai ter uma mistura, porque o partido muda muito. Mas eu acho que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, é a favor do distrital misto. Era, pelo menos. Uma pergunta do Luiz Beia aqui. Se a Câmara, e voltando àquele tema que você falou sobre a sequência da aprovação, se a Câmara aprovar o semipresidencialismo neste momento, sem alterar o sistema eleitoral, não sendo a sequência ideal, ainda assim seria vantajoso para o Brasil? Eu acho que seria vantajoso. Acho que seria vantajoso, porque o nosso presidente tem poderes imperiais. Na verdade, se a gente olha, especialmente os casos da presidente Dilma, mesmo o caso do presidente Lula, e o caso atual do presidente Bolsonaro, eles tomam medidas que a maioria da população não seria favorável. Porque nós temos a caneta, como diz o presidente atual, ele tem a caneta nas mãos e aí ele toma as decisões. Então, no semipresidencialismo, isso não existiria. Acho que isso seria um aspecto importante para melhorar as decisões. Por outro lado, vai complicar com esses milhares de partidos, 33 partidos aí, vai complicar. Mas eu acho que dará um passo favorável. Mário,
Isso tudo que você colocou, eu acho que traz para todos nós do PNBE uma reflexão, né? Somos favoráveis ao semipresidencialismo? Somos favoráveis ao voto distrital misto, que já é uma coisa antiga do PMDB? Se somos favoráveis, como vamos atuar e como devemos atuar para tentar fazer essa bandeira vingar no Brasil? Isso também é uma pergunta que o Dilson tem que, eu acho, pensar um pouco como primeiro coordenador do grupo agora, porque é um tema que realmente é importante influenciarmos ou tentarmos influenciar a discussão política nesse momento. Bom, eu acho que nós deveríamos estar nos pronunciando mais a favor do voto distrital misto. Acho que é importante, o assunto está em discussão, né? A gente tem que buscar espaços na mídia, né? Acho que no Twitter, especialmente no Twitter, eu tenho visto bastante manifestações sobre essa questão do semipresidencialismo, do voto distrital, etc. E eu acho que o Twitter é uma ferramenta que a gente precisaria usar mais. Dessas ferramentas que existem hoje na chamada mídia social, o Twitter e o Instagram, que os íntimos chamam de Insta, são os mais fortes, né? E acho que a gente precisa aproveitá-lo. A gente pode usar também a mídia tradicional, mas é bom lembrar que os jornais impressos hoje têm uma tiragem muito pequena. A maior tiragem é do Estadão, segundo o último dado do IVC, que são 71 mil exemplares. 71 mil exemplares não é nada, né? Mesmo que concentrasse só em São Paulo, não é nada, né? E todos os outros têm tiragem menor. É claro que tem a tiragem daqueles que veem o jornal na internet. Mas o jornal na internet tem um grave defeito, de modo geral, né? Você vai procurar aquilo que te interessa, você não vai procurar o geral, né? Exceto estudiosos ou pessoas mais ligadas à política ou à economia, as pessoas procuram o assunto que interessa, né? O menu que vem do jornal dá para você escolher economia, ou legislação, ou exportações, e aí você acaba se especializando, cultura, e o resto fica um pouco de lado, né? O jornal em papel tinha essa vantagem, você na capa do jornal você tinha ali os principais assuntos do dia, e aí você se interessava a aprofundar um no outro, mas quando você virava a página, ao virar a página, você acabava enxergando as outras coisas. No sistema por internet do jornal virtual, isso desaparece um pouco. Eu vejo as pessoas com quem eu falo, que leem jornal, leem revistas da internet, e eles pulam uma porção de páginas. Isso não interessa, né? Eu leio, por exemplo, o jornal Valor, é o único que eu leio na internet, é o Valor. Eu leio primeiro eu leio a introdução e depois eu leio de acordo com a paginação que será do jornal impresso, né? Eles têm duas alternativas: você fazer por assunto ou você fazer pelo jornal impresso. Eu sigo o jornal impresso, porque como eu dirigi jornal, eu sei que a capa do jornal, se você não vê a capa do jornal, você não sabe o que o jornal pensa, porque a capa do jornal e a página de editoriais mostram a ideia do jornal, a distribuição de espaços, né? Quando a gente faz jornal impresso, tem a manchete principal, tem a matéria da dobra, que é uma matéria que vem embaixo assim. Cada coisa tem a sua importância e o seu peso, né? No jornal por internet, no jornal virtual, isso não existe. Mário, temos mais uma pergunta. Desculpa, você acabou? Acabei? Bom, posso... Não. Fernando Temos mais uma Dilson. pergunta do Fábio Mortar aqui. No atual momento em que militares e religiões se intrometem na política, como avançar com essas mudanças necessárias? Prendendo os militares e mandando os padres e os pastores cuidarem dos seus fiéis. Ou não é uma solução? É a solução, né? Mas o voto distrital misto, ou o voto distrital puro,
acabam com essa interferência, né? Porque por exemplo, os grupos religiosos estão distribuídos, eles vão ser raros os distritos em que eles terão maioria, né? A gente considera que no Brasil a maioria é católica ainda, mas a verdade a maioria não é nada. A maioria é católico porque foi batizado, batiza os filhos, etc. Na hora que você vota, você não vota porque esse é evangélico, ou porque esse é católico, ou porque esse é protestante, ou porque esse é judeu, ou porque esse é muçulmano. Então, há uma diluição no voto distrital, há uma diluição. No voto, como é hoje, no voto proporcional, há uma concentração. Os evangélicos podem escolher alguns candidatos e pedir para os evangélicos votarem neles. Os católicos também podem fazer isso, mas raramente fazem. Muçulmanos são muito poucos. Mas, Mário, isso se colocando dessa forma, eu vejo muita dificuldade para aprovar o voto distrital na Câmara dos Deputados. Explico por quê. Porque se a esquerda é contra, porque diminui a influência do voto corporativo, né? Fica difícil eleger um líder sindical, fica difícil eleger um representante dos professores. E se os evangélicos são contra, porque fica difícil eleger um pastor, então as forças contrárias já estão quase perto da maioria dos votos na Câmara dos Deputados. Não estão? Diga, Fernando. Complementa, desculpe, eu cortei. Não, eu estou dizendo, se juntar os evangélicos contra, a esquerda contra, os votos que faltam para alcançar o número necessário para registrar a proposta é muito grande. O que eu acho é o seguinte, os evangélicos não são um grupo só, né? Há várias denominações que o pessoal apresenta como evangélico que têm posições diferentes, né? Há grupos evangélicos que estão muito ligados ao atual presidente e há grupos evangélicos que já estão se ligando ao candidato Lula para a próxima eleição. Não há uma central evangélica, né? Ao contrário do catolicismo, que tem, em tese, uma central, né, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, os evangélicos não têm isso. Os presbiterianos são um grupo, os metodistas são outro, os neopentecostais são vários grupos, a Assembleia de Deus são vários grupos, né? Não há uma coordenação. Nem todos são do mesmo lado. Mário, eu fiquei muito amigo, no meu tempo de frequência na Câmara dos Deputados, de um deputado pastor evangélico, né? E os fins de semana dele era visitando igrejas evangélicas no interior de São Paulo. Eu duvido muito, e ele é representante de uma liderança importante no maior partido evangélico. E eu duvido muito que ele fosse lá simplesmente rezar. Ele provavelmente, além de rezar, pedia voto também. Então, um deputado como esse dificilmente vai apoiar um voto distrital misto, né? Porque reduz muito o potencial de votos dele, não? Com certeza, Fernando, com certeza. Há lideranças nesse mundo evangélico, há muitas diferenças, como também existe no mundo católico, no mundo budista, mas a diferença é que a principal diferença que eu noto nos evangélicos é que eles elegem o pastor. Os católicos antigamente elegiam padres, havia vários padres que foram deputados. Foi importante. Nós tivemos, inclusive, no tempo do Império, tivemos um primeiro-ministro que era um padre Antônio Feijó. Foi uma pessoa muito importante nos tempos do Império, né? Mas depois a Igreja proibiu ou restringiu ao máximo, a Igreja Católica restringiu ao máximo a presença de pastores, de padres. Então, hoje, os grupos religiosos mais influentes, do ponto de vista político, são evangélicos e são liderados por pastores, né?
Basta ver que eles têm um próprio partido, né? O Partido Republicano é um partido da Igreja Universal do Reino de Deus, da IURD, né? Presidido por um sobrinho do fundador da igreja, que é deputado. Então, esse pessoal é mais engajado politicamente e acho que seria contra o voto. Eu nunca vi uma declaração deles nem a favor nem contra, mas acho que seriam contra. Temos uma pergunta final aqui, Mário, do Jorge Dias. Mário, existe um caminho de transição gradual que viabilize a mudança, diminuindo as resistências? Existe. Acho que o mecanismo gradual seria fazer isso por etapas. Eu não sei se passa o semipresidencialismo e não sei se o fato de fazer um semipresidencialismo ao estilo francês seria viável para muita gente. Eu acho que o modelo português do semipresidencialismo não passa. Não passa. Presidente sem poder executivo, eu acho muito difícil de passar. O presidente com poderes, como é o caso da França, eu acho que esse é capaz de passar. Seria, no meu entender, o semipresidencialismo francês não só poderia passar, como seria positivo para o país. Você mantém uma coordenação no presidente e você diminui a pressão que hoje existe sobre a sociedade pelo próprio presidente. O presidente considera que ele é o dono do país. No semipresidencialismo francês, isso não existe. Mário, antes de passar para o Fábio Mortara para encerrar o nosso webinar, eu abro espaço para você fazer suas considerações finais sobre o tema, por favor. Bom, eu gostaria de deixar aqui a mensagem de que as manifestações de cada um a favor das mudanças na área política são extremamente importantes. A gente tem hoje pouco espaço para se manifestar na chamada imprensa tradicional, especialmente na imprensa escrita, mas existem espaços no rádio, na rádio web. A rádio web, existe uma série de rádios webs que tem espaço disponível, existem os sites e existe a possibilidade de mandar cartas para o jornal. Você pega o jornal, tem na seção de cartas, sempre tem gente defendendo o voto distrital ou alguma outra medida. Mandar carta para o jornal, mandar carta para deputado, mandar carta para senador. Não precisa ser longas cartas, mas basta mandar. É fácil de encontrar o endereço eletrônico de cada deputado ou senador, na Câmara ou no Senado, e se manifestar. Eu acho que quanto mais manifestações tiver, mais eficiente é o processo. E também, quem tem contato com essas entidades que fazem aí movimentos de pressão, também podem ajudar nesse sentido. Finalmente, eu acho, respondendo ainda ao Jorge, o processo que foi aprovado pela maior parte dos deputados durante o governo Lula, se não me engano, foi em 2006, que houve o acordo dos partidos para o voto em lista, poderia talvez ser uma solução intermediária. Isso desapareceu do cenário, porque naquela época o Lula não quis saber disso, mas havia um acordo do PT, do PSB, do PSDB, naquela época PFL, que hoje é o Democrata, do PMDB, em votar o voto em partido. Eu não gosto, mas eu acho que talvez seja melhor do que o que nós temos agora. Acho que o que nós temos agora, do ponto de vista eleitoral, é o pior sistema que existe para um país da dimensão do Brasil. É um sistema que favorece a busca de favores, não é uma terminologia muito boa, mas ele que favorece as demandas paroquiais e as demandas corporativas.
né, o voto no partido melhoraria um pouco isso. Acho que a gente poderia vir a ter uma melhora possível. Mas acho que a manifestação... Mário, muito obrigado. Às vezes, quando você soube para mim, eu não sei se você tinha terminado ou se eu te interrompi. Não, eu só queria dizer que realmente as manifestações individuais pesam. Tá bom. Muito obrigado, Mário, pela apresentação, muito obrigado pelas suas respostas. E, Fábio, bola está com você. Parabéns, obrigado, Fernando. Parabéns, Gilson, Ana, pela organização. Fernando, pela condução serena e super objetiva. Mário, pelo excelente conteúdo que faz a gente aprender sempre, né? E eu acho que ficaram da noite de hoje não só ótimas ideias, conceitos e aprendizagem, mas ficaram também sugestões, né, Fernando? Você mesmo as fez e acho que Gilson e eu ouvimos bem, né, Gilson? De sugestões de formas que a gente pode ter um papel mais proativo. Acho que a ideia de Twitter, especialmente, pode ser uma ideia interessante, né, Ana Rita? A gente depois pensar e ver como é que a gente pode trabalhar e se organizar para fazer isso, né? Acho que o PNBE continua sendo extremamente necessário, né, em momentos turbulentos, né, onde você abre, por exemplo, o Estadão de hoje fala do comandante das Forças Armadas dizendo se vai ter eleição ou não vai ter eleição. Quer dizer, há um risco iminente, né, muito grande à democracia. Então, eu convido todos vocês a estarem juntos, a pensarem com a gente, a sugerirem temas e sugerirem pessoas que possam vir tratar disso, né? E faço, em nome do Gilson e meu e do PNBE, um agradecimento muito grande pelo tempo de vocês aqui conosco e pela contribuição com as boas perguntas que foram feitas. Enfim, foi realmente um dos eventos memoráveis. Parabéns, Mário Ernesto, por abrilhantar a nossa noite. Fábio, se me permite, sem querer interromper o seu encerramento, eu deduzo pelo evento de hoje, pelas manifestações feitas pelos presentes e pela riqueza de informação e positivismo do Mário, que nós podemos, como esse resultado, dizer que estamos convictos que o PNBE pode formalizar a sua posição de defesa do voto distrital misto, assim, objetivamente. E entendo esse posicionamento deste grupo na reunião de hoje, nós podemos já divulgar que esse posicionamento está sendo tomado, irmos inicialmente através da imprensa com o press release e passarmos depois, seguindo as sugestões que o Mário deu e que você deu, do uso das mídias sociais, passarmos a atingir os nossos públicos-alvos. Aí nós transformamos a reunião de hoje em um marco do início de uma ação positiva em defesa da democracia. Perfeito, estamos alinhados. A menos que alguém tenha uma objeção contra isso. Bom, boa noite a todos e obrigado, né? Boa noite, Fernando. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Lívio está conosco ainda? Tá. Acho que Lívio tinha alguma coisa.